Me contem uma coisa. Será que você é assim como eu, que não joga nenhum pedacinho de tecido no lixo? Botainai, não é mesmo? Como você armazena os seus retalhos? Algumas gostam já de cortar quadradinhos, tiras com medidas pré-determinadas e guardam na caixinha. Algumas separam apenas por cor. Mas independente de como você goste de armazenar o seu tecido, a minha proposta é vamos utilizar os nossos retalhos. Antes eu preciso me apresentar. Eu sou a Cleo Magno, eu sou professora de patchwork, de costura criativa e convido você para fazer parte do meu grupo do Facebook. Vou deixar aqui embaixo o link para o grupo e também me siga nas redes sociais, o Ateliê Cleo Magno. Eu vou mostrar para vocês o meu alfineteiro. Toda costureira, toda patchworkeira sabe como é útil e necessário ter um alfineteiro sempre à mão. A minha proposta é fazer projetos em que vamos usar os retalhos, aquelas caixinhas preciosas que guardamos no armário. Então, vai lá, pega a sua caixinha de retalhos e vem fazer esse projeto comigo. Mas antes, eu tenho que esclarecer que este projeto é de um livro japonês já bem antigo, mas eu acredito que muitas ainda não o conheçam. Outra coisa importante é que este projeto está dividido em duas partes. Na primeira parte, eu estou pensando nas pessoas que estão sem possibilidade de sair para fazer uma impressão. Também nas pessoas que estão sem acesso à sua máquina de costura. Então, eu vou ensinar a desenhar o molde para o corpo da corujinha. Fique tranquila, é bem fácil. Vou usar ferramentas que qualquer um tem em casa e também vou ensinar a costura à mão. Então, chega de conversa, vem para o ateliê e vamos trabalhar. Neste momento em que estamos passando em casa, a melhor maneira é ocupar o tempo, ocupar a mente e vai alegrar os nossos olhos. Você vai precisar de papel, lápis ou caneta, uma tesoura de cortar papel e um compasso. Não se preocupe, se você não tiver compasso, eu já arrumei uma ideia para dar dica de como a gente pode fazer o projeto sem o compasso. Você vai criar um retângulo, quase um retângulo. Então, você precisa traçar uma linha de base com 6,5 centímetros e altura de 6 centímetros. O molde A. Para o molde B, essa medida terá base de 3 centímetros e na altura 4,5 centímetros. Esse será o nosso molde B. Vamos precisar marcar também o meio desse retângulo. Então, metade de 3, 1,5 centímetros. Molde B está marcado a metade, molde A também eu preciso marcar a metade. A metade de 6,5 centímetros das 3,25 centímetros. Tá com dificuldade de achar 3,25? Simples. Recorta o seu retângulo. Dobramos o meio na altura dos 6 centímetros. E vamos desenhar a curvatura. Você já pode fazer isso com os dois retângulos. Dobramos o meio. E nós temos a marcação do meio e a marcação da base para cima de 0,5 centímetro. Tanto no molde A como no molde B. Encontramos o meio do retângulo e marcamos na base inferior, a partir da linha de baixo,
meio centímetro. Agora, eu vou precisar fazer uma curvatura, uma bissetriz nesta linha. Como eu sou ruim de desenho, eu vou usar algum objeto circular. Pensando em quem não tem um compasso para fazer essa curvatura, eu escolhi o objeto do meu armário. Eu peguei um pires da xícara de café. O que é importante saber quando se trabalha com bissetriz, que um ponto vai se casar com o outro, é saber qual medida eu tenho do meu círculo. Então, eu escolhi trabalhar com o pires de café, que todos têm em casa, e a minha medida desse diâmetro é de 11 centímetros. Vou trabalhar com essa medida, que vai casar todas as costurinhas. Vou pegar o meu pires, virar de cabeça para baixo, e vou encostar o pires para que ele encontre este ponto e este ponto. Vou fazer isso no molde a mesma coisa no molde B. Posiciono o meu pires em que eu enxergue os dois pontos e risco. Risquei o molde B, vou fazer a mesma coisa com o molde A e risco. Então, eu tenho as duas curvaturas. Agora, eu vou dobrar no meio e recorto. Molde B recortado. Repito no molde B. Como eu desenhei num papel, eu gosto de deixar ele mais estruturado. Eu vou passar uma cola e colar sobre alguma coisa mais estruturada. Eu já fiz isso no meu, eu colei numa cartolina. Você usa cola escolar, colinha de bastão, fita dupla face. O meu já está pronto, já está colado. Eu marquei que é corujinhas, o molde A, corujinhas, molde B. E eu tenho as anotações para fazer o meu projeto. Nós vamos precisar de molde para a base. Este círculo tem 17 centímetros e meio de diâmetro. Eu usei um pratinho de sobremesa para que todos possam fazer e todos tenham pratinho de sobremesa em casa. Eu já fiz o meu na cartolina e o mesmo pires da xícara de café eu usei para o círculo que será utilizado para a base. Então, nós temos aqui 4 pedaços do molde para o alfineteiro de corujinhas. Nós vamos precisar caixinha de retalhos. Eu escolhi tons marrom mais escuro e mais claro. Vocês podem fazer a corujinha da cor que vocês quiserem. Nós vamos precisar também de um tecido um pouco maior, tanto para a base como nossa almofadinha. Eu escolhi um tom mais claro e um tom mais escuro. Também é gosto de vocês. Aí vem o básico da costura. Tesoura para cortar tecido, de linha resistente para costurar a nossa almofadinha, nossas corujinhas. Precisaremos de linha de costura da cor do tecido. Precisaremos de um lápis para riscar no tecido. Vamos precisar também de um material para a base da corujinha. Eu cortei um EVA, mas se você não tiver esse EVA em casa, se tiver aquele mais fininho, usa 2. Pode usar também um papelão mais estruturado. Eu fiz um teste na minha casa com uma tampa de produto e ele tem uma estrutura e dá para cortar facilmente com a tesoura. Então, você vai precisar dos olhinhos, mas se você não tiver esses olhinhos que se mexem, eu trouxe dicas para que você faça a sua corujinha. Eu tenho aqui em casa
miçanguinhas pretas. Pode ser essa que é pequena e pode ser aquela que é um pouquinho maior. Olhinho da coruja é grande. Se você não tiver miçanguinhas, você pode usar botõezinhos. Tem aqueles botõezinhos menores. Esse deve ter meio centímetro de diâmetro. Então, você pode usar botõezinhos. Caso você não tenha nenhuma das opções, pega uma linha preta de costura. Você pode usar aquela linha de meada de bordar. Você pode usar aquela linha que vem num novelinho. Na falta de qualquer uma dessas opções, vamos aprender a bordar com linha de costura comum. Uma pinça, se você for colar os olhinhos nas corujinhas. Porque eu vou usar cola quente. E eu sou desastrada. Então, eu vou pegar os meus olhinhos com a pinça. O mesmo processo que eu vou ensinar fazendo à mão, dá para fazer à máquina. Vou começar a riscar o corpo da minha corujinha. Vou usar um giz para que todas consigam visualizar direitinho. Risquei quantas corujinhas forem necessárias para preencher o meu agulheiro. Esse é o meu molde A. No mínimo 12 vezes. Eu já fiz projetinhos com 12, 13, 14, 11. Esqueci de comentar que vamos encher as nossas corujinhas e a nossa almofadinha com plumante. Então, precisaremos de plumante para encher nossas almofadinhas e nossas corujinhas. Se você está sem plumante em casa, você pode usar algodão, você pode usar aquela manta Filon, que vai dar para desfiar e encher sua corujinha. Então, você vai riscar o molde a mesma quantidade para o molde B. Vou cortar no risco. Meu molde A tá cortado. Então, eu já tenho aqui o meu molde A, meu molde B cortado. Isso quer dizer que eu vou cortar entre 12 a 14 vezes de cada um. Então, serão 14 vezes o pequeno, 14 vezes o grande. Pode acontecer de sobrar a corujinha, mas não vai faltar no meio do caminho. Moldes do corpo da corujinha já estão cortados. Agora, precisaremos da base. Então, como eu já comentei com vocês, você vai precisar do molde de 11 centímetros de diâmetro. Você vai precisar cortar a base. Eu cortei no EVA, como eu já comentei anteriormente. O meu tecido para a base, para cobrir a base, já está cortado, que eu usei o círculo de 17 centímetros e meio, e vou cortar um tecido mais claro para a almofadinha. Então, eu já tenho cortado os círculos para a almofadinha, a base, em que eu vou usar o tecido escuro para cobrir. As minhas corujinhas já estão todas prontas. Agora, eu vou ensinar para vocês como fazer todo esse trabalho na mão. O ideal é que você use a cor da linha na mesma cor do tecido. Eu vou usar uma linha que tenha mais contrastes para vocês visualizarem melhor. Uma dica que eu vou dar para vocês que querem costurar as corujinhas na mão é que usem uma agulha mais curtinha. Eu não tenho uma agulha menor do que essa, então eu vou usar a agulha que eu tenho. Então, nós vamos utilizar agulha e linha para costura comum. Linha na mão, não dá nozinho na ponta. Costura à mão, nós não usamos aquele nozinho na ponta. Eu vou pegar o meu molde A e meu molde B e posicionar direito do tecido sobre o direito do tecido. Aqui eu vou ajustar,
Posiciono esta bordinha ajustando a parte da base da corujinha. Então, eu venho aqui e posiciono. Vou colocar um alfinetinho para auxiliar na costura só na ponta. Aqui, eu vou usar a margem de aproximadamente, no máximo, meio centímetro. Vou posicionar aqui, iniciar pela base, deixando uma margem de, no máximo, meio centímetro. Vou puxar o meu fio de linha, sem deixar a ponta sair totalmente. Vou passar ela aqui pra frente, segurar com o meu polegar e vou dar mais um pontinho no mesmo lugar. Eu estou travando o início da minha costura. Travei, eu inicio minha costura dando 2, 3 pontinhos, como se fosse um alinhavo pequeno. Dei 3 pontinhos, agora eu tiro totalmente os fios lá. Agora eu puxo o fio. Puxei o fio, eu vou voltar o último pontinho. Eu vou costurar o mesmo pontinho no mesmo lugar. Isso vai fazer com que trave a costura. E faço mais uns pontinhos de alinhavo. Puxo o fio e faço mais um pontinho no mesmo lugar. Puxei o fio, travei a costura. Dou mais 2 ou 3 pontinhos, introduzo a agulha, puxo, introduzo a agulha e puxo. Mais uns 3 pontinhos e faço o meu pontinho que trava a costura. Essa costura não será feita até o final desse biquinho aqui. Você vai deixar uma margenzinha sem costurar, aproximadamente a mesma distância que você deixou aqui. Vou dar mais um pontinho aqui e vou dar 2 laçadinhas na agulha para travar essa costura e não desmontar. Puxei, tá bem travadinho, e eu já fiz a costura de um lado. Esses pontinhos, o ideal é que ele tenha o equivalente entre 2 milímetros, 2,5 milímetros, no máximo 3 milímetros. Observe que eu cortei esse fiozinho deixando um toquinho sem costurar. Eu não corto ele totalmente. Então, voltamos para esse lado e vamos cortar também este fio sem cortar totalmente. Fica uma pontinha de fio sem corte. Já dou uma leve vincada e a nossa costura à mão fica bonitinha e reforçada. Ela não vai desmontar. Vinquei um lado, continuo com direito sobre o direito. Agora, eu trago esta borda do tecido claro até na borda do tecido escuro. Junto os dois e já dobro esta pontinha. Coloco um alfinete para me auxiliar. Coloco aqui na ponta. Ajusto direitinho pelo outro lado e vou começar essa costura novamente agora por este lado. Da mesma maneira, não faço nozinho, faço um pontinho, trago o fiozinho para frente, apoio com o meu polegar e faço um pontinho no mesmo lugar.
Fiz o pontinho, está bem firme. E continuo a minha costurinha até chegar aqui a parte superior para fechar o corpo da minha corujinha. Vou procurar fazer esse mais bonitinho que o primeiro. Quanto mais você treina a costurinha à mão, mais bonitinha ela vai ficando. Fiz um alinhavo pequenininho de 2 ou 3 pontinhos. Puxo o fio. Procura sempre puxar o fio pela linha, não pela agulha. Segura aqui, apoia e puxa. Fiz meus pontinhos. Aqui, nesse último, eu vou dar um pontinho no mesmo lugar. Esse é um pontinho de segurança em que ele trava a costura. Ela não arrebenta. Fiz o último pontinho no mesmo lugar e continuo até o final, repetindo. A cada 2 ou 3 pontinhos, coloco um pontinho de segurança. Quando você terminar de costurar as 12 corujinhas, você vai estar com um ponto bem bonitinho. Esse já tá saindo melhor do que o primeiro. Último pontinho no mesmo lugar. Travando e dando segurança à costura. Dois ou 3 pontinhos, puxo a linha e repito o pontinho no mesmo lugar para a segurança da costura. Não tenho pressa, essa é uma costura para ocupar o nosso tempo. Terminei, cheguei aqui no final. Venho no último pontinho e repito a costurinha de segurança. Vou fazer mais uma vez na finalização. E agora eu vou dar 2 laçadinhas na agulha. Puxei o fio. Vou cortar. Não no nozinho, deixando uma sobrinha de fio. O corpo, primeira parte da minha corujinha já está costurada. Agora, eu vou puxar ela pra cá. Estamos assim. Agora, eu vou virar a minha corujinha. Você vai fazer isso nas 12 ou 14 corujinhas. Com delicadeza, costura à mão é mais delicada. Então, eu vou empurrar o biquinho aqui pra dentro. E venho escorregando o corpinho dela pra fora. Virei. Dou uma vincada no outro lado da costura. Agora, eu pego a pontinha, um hashi, pontinha de uma tesoura, delicadamente, eu vou jogando esse biquinho lá pra cima. Vou empurrando bem delicadamente. Empurro. Não saiu totalmente, eu vou pegar um alfinete grande e venho e puxo o biquinho. Perfeito, vai ficar linda. Você vai repetir isso em todas as corujinhas. Nosso próximo passo é fechar
a base da corujinha, tanto a mão quanto a máquina, esse procedimento vai continuar igual. Então, agora nós vamos usar uma linha resistente. Se você não tem a linha 10 em casa, coloca 2, 3 fios. O importante é que quando você for puxar, que nós vamos fechar aqui como fuxico. Quando você puxar, ela não arrebente fácil. Então, nós vamos começar. Eu já vou fazer um nozão bem grosseiro aqui. Aqui não é nada delicadinho, precisamos que esse nó segure. Vou deixar uma margem de meio centímetro e vou fazer um alinhavo para franzir. Sempre puxando pelo fio, não pela agulha. Vou alinhavar a volta toda da base da corujinha. Faz um alinhavo, não precisa ser pequenininho, mas também não pode ser muito grande. Cheguei no final. Então, parece um chapeuzinho de duende. Alinhavei a volta toda. Agora, eu vou começar colocando o plumante. Começo com chumaços pequenininhos. Esse primeiro montinho que eu coloquei, esse chumacinho, eu já vou colocar meu dedo aqui dentro e já vou descer a formação pro biquinho da coruja. Então, vem plumante até mais ou menos aqui. Procura deixar ele centralizadinho. Então, você pode colocar um alfinetão e vir aqui, ó, e desce o biquinho. Voilá! Já estou enxergando coruja aqui. Aqui, ó, eu gosto de colocar um alfinetinho, porque agora eu começo a preencher com plumante. Você já enxerga uma corujinha aqui, dá uma ponteira de lápis lindo, hein, gente? Imagina se fosse a ponteira de um lápis. Então, você tem várias ideias para usar o molde da corujinha. Vamos preencher. Eu gosto de ir colocando aos poucos. Nada aqui é para ser feito correndo com pressa. A não ser que você esteja produzindo para venda. Existe uma diferença entre produzir uma peça para você e produzir peças para venda. Quando você produz peças para venda, você tem que pensar que você tem que correr contra o relógio. Por quê? Você tem que ganhar do tempo da produção. Se você vai produzir essa peça para vender, você vai marcar quanto tempo você leva de costura à mão. Não na primeira corujinha, na última. Por quê? A primeira demora um pouquinho mais, a segunda você já vai se ajustando com os seus pontinhos. A partir de uma certa quantidade de corujinhas, o que acontece? Você fica rápida. Então, você marca no cronômetro quanto tempo você levou para fazer cada corujinha, contando da última. Que a última você já pegou agilidade. Você não pode comparar o valor de um trabalho feito à mão com o valor de um trabalho feito à máquina, devido ao tempo de produção. Enchi minha corujinha. Como você vai saber se tá boa a quantidade? O seu olhar. Colocou o plumante, puxou o franzido, enrola a linha no seu dedo para não soltar e observa. Ela ficou rolicinha, está cheinha. Se você colocou pouco, você vai perceber que ela vai estar muito mole e não vai ter esse formato arredondadinho. Se você colocar muito, ela vai ficar dura e pesada. Então, você analisa pelo toque. Ela tá fofinha, tem quantidade suficiente. Então, agora é só finalizar o franzido aqui. Você não precisa se preocupar muito com esse acabamento. Esta parte vai ficar sobre a base, vai ficar escondidinha.
Então, eu gosto de empurrar um pouquinho os tecidinhos, mas sem tanta preocupação. Puxei. Vou segurar o fiozinho aqui, cuidado para não se machucar. E vou dar pontinhos, passando de um lado para o outro e prendendo. Puxei, vou dar um nozinho de segurança, dei um nozinho, agora ele não vai soltar mais. Procura deixar esse biquinho mais ou menos centralizado. Ele vem no automático, ó. Vou colocar novamente o alfinete e vou prender o biquinho. O fio ainda está aqui. Agora, eu vou colocar a agulha aqui embaixo e vou trazer aqui na ponta desse biquinho aqui, ó. Então, eu vim aqui por baixo, passei por ele, passei aqui por trás o ponto, puxei. Agora, eu vou entrar bem embaixo do biquinho e sair com a agulha novamente aqui embaixo. O biquinho já está preso. Agora, eu só preciso arrematar aqui embaixo. Passo mais um pontinho. Cuidado para não puxar muito, senão ele vai afundar demais. Dou 2 voltas na agulha, apoio a linha e puxo. Já dei meu nozinho de segurança. Agora, eu vou colocar a agulha bem próximo de onde eu dei o nozinho. Vou sair aqui atrás. Puxar o fio. Cortei. E a minha corujinha já está quase pronta. Minhas corujinhas já estão prontas. Vamos fazer uma com botão e vamos fazer outra com bordadinho. Você tem opções para colocar os olhos na corujinha. A primeira corujinha eu vou colocar com fio de costura. Eu vou colocar a linha dobrado com 4 fios, para que ele fique mais gordinho. E eu vou usar esta parte da dobra do fio para o acabamento. Os olhos da minha corujinha eu vou colocar nesse espaço, entre a linha costurada dos tecidos e a formação do biquinho. Então, eu vou colocar a agulha aqui, fazer um pontinho para segurar a ponta do fio. Puxei, entro na laçadinha e puxo. Vou entrar e sair bem pertinho, no mesmo lugar. Antes de tirar a agulha do tecido, eu vou dar voltinhas. No bordado, é o nozinho francês. Você pode dar 4, 5, 6 voltinhas. A quantidade de voltinhas que você vai dar na agulha determina o volume dos olhinhos. Apoiei a linha, puxo, o fiozinho está apoiado aqui. Puxo com cuidado, sempre pela linha, nunca pela agulha. Puxei. Apoio o nozinho que se formou. Eu vou entrar e sair no outro lado, na posição em que eu vou colocar o próximo olhinho. Puxei e eu já tenho um olhinho pronto com linha e agulha. Vou entrar novamente bem pertinho. A mesma quantidade que eu dei de voltinhas para esse olhinho, eu dou para esse. Eu dei 6 voltinhas. Dei as voltinhas,
apoio a linha aqui no pé da agulha, puxo, apoio aqui o nozinho que se formou, puxo bem, e eu tenho meus olhinhos. Vou entrar novamente a agulha bem pertinho do ponto que eu comecei a costura, e eu vou sair aqui embaixo. Eu vou fazer o acabamento aqui no fundo, sempre apoiando e puxando a linha pelo fio. Puxei bem, bem sem força, para que ela não afunde. E dou um nozinho de acabamento. Duas voltinhas na agulha, dei o acabamento aqui no fundo, entro bem no nozinho e saio pro outro lado. Dou um puxãozinho para cortar a linha, e a linha vai ficar escondidinha dentro do corpo da corujinha. Essa é uma opção para colocar olhos na corujinha. Nozinho francês, que é um ponto de bordado. Nossa próxima opção será com miçangas. Com miçangas, você vai precisar de uma agulha que passe dentro da miçanga. Então, eu peguei uma agulha mais fininha. Vou usar o mesmo fio e vou usar uma linha dupla, para que não estoure. Um nozinho pequeno. Dei um nozinho, corto o excesso de linha. Agora, eu preciso esconder esse nozinho. Mesmo ele estando delicadinho, ele precisa ficar escondidinho. Vou entrar aqui embaixo. Quando você formou o biquinho, esta parte aqui, ela tá presa só na pontinha. Então, eu vou introduzir a agulha aqui de dentro, para o nozinho ficar escondido. Introduzo a agulha aqui dentro, prendo o fiozinho e eu vou sair no ponto onde eu quero pôr o olhinho. Sair com a ponta da agulha bem próxima à formação do biquinho. Venho puxando devagarzinho e o meu nozinho está embutido aqui embaixo da formação do bico da corujinha. Coloco uma miçanga na agulha, introduzo no mesmo lugar e já vou sair do outro lado. Procura sempre manter a linha reta para o olhinho não ficar vesgo. Puxo o fio. Um olhinho já está pregado. Pego a próxima miçanga. Coloquei a miçanga na agulha. Entro bem pertinho do mesmo lugar. E vou sair aqui embaixo com a agulha. Saí aqui embaixo. Puxo o fio. Sempre pelo fio, nunca pela agulha. Puxei o fio. E eu tenho os olhinhos com miçanga. Saiu o fio aqui embaixo. Faço um pontinho. Então, essa é a dica. Se você quiser fazer os olhinhos com nozinho francês ou com miçanga. Tem a opção de colocar botão. Também vai ficar charmosinha. Bem, se você ficou comigo até agora, eu quero te agradecer. Eu espero que alguma dica tenha te ajudado, que você tenha achado interessante. E também gostaria de pedir para você, deixa seu joinha. Ainda não está inscrita no canal, se inscreve no canal, tira fotos das peças que você já iniciou, posta lá no grupo. Se ficou com dúvida, deixa sua pergunta, também deixa comentário aqui no vídeo e compartilha. Compartilha
para que ideias cheguem a mais pessoas. Compartilha para que esse vídeo possa ser usado como incentivo que transmita motivação. Quantas pessoas podem estar acreditando que estejam sem matéria-prima, mesmo tendo as preciosas caixinhas de retalhos guardadas dentro do armário? Pode ser que isso a incentive a abrir as caixinhas, separar tecidinhos e enxergue possibilidade de um novo projeto dentro da caixinha de retalho. E eu espero você para a segunda parte, onde vamos montar o nosso alfineteiro.